Em Jesus, amigo, temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os pecados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor. Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. O teu melhor amigo, fala Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou. Veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro. Vida eterna vai nos dar. Bom dia a todos, amados irmãos, amadas irmãs em Cristo Jesus. Estamos no quarto domingo de Páscoa, também conhecido como o Domingo do Bom Pastor, pois a ênfase neste domingo
está no Salmo 23 e na leitura em João capítulo 10. Nós queremos honrar ao nosso Deus novamente neste culto e também sermos preenchidos pelo seu amor, pelo amor do bom pastor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Neste domingo também nós queremos agradecer a Deus pelos 74 anos da Hora Luterana, esta entidade, que esta organização da Igreja Evangélica Luterana do Brasil está em solo brasileiro, proclamando a palavra do nosso Deus. E ela tem como missão utilizar todos os meios de comunicação para apresentar a mensagem da salvação em Cristo às pessoas que ainda não creem nele como seu Salvador, e estimular essas pessoas a conhecer e participar das atividades de uma igreja luterana ou cristã. 1947 a 2021, 74 anos de bênçãos levando Cristo para todos. Assim nós nos alegramos também com esta instituição, com esta organização, a Hora Luterana. E queremos também celebrar assim este nosso culto, agradecendo ao nosso Deus por este especial motivo. Nós iniciamos o culto fazendo a invocação do nosso Deus triuno. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados em Cristo, no santo batismo recebemos perdão dos nossos pecados e uma nova vida em Jesus Cristo. Através da sua morte e ressurreição, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 6:4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Reafirmemos, pois, esta nossa fé,
renunciando o diabo e todas as suas obras e confessando a nossa fé no Deus triuno. Renunciais o diabo e todas as suas obras e todo o seu procedimento? Renunciamos. Credes em Deus Pai? Sim, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Deus Filho? Sim, cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Credes em Deus Espírito Santo? Sim, cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Estais verdadeiramente arrependidos de todos os vossos pecados e é vosso sincero propósito continuar firmes na fé e na promessa do vosso batismo, fazendo uso abundante dos meios da graça e vivendo dignamente segundo o Evangelho de Jesus Cristo? Sim, com a graça de Deus. Amado, Deus onipotente e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos regenerou pela água e pelo Espírito Santo, é vossa fonte e certeza do perdão, vida e salvação. E em seu nome e por sua ordem perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura para o culto de hoje do Salmo é o Salmo 23. Convido nós a fazermos a leitura em conjunto deste Salmo conhecido, conforme estará para vocês disponível. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. E a leitura do Evangelho, no qual nós faremos agora, é João 10, 11 a 18. João capítulo 10, 11 a 18. João capítulo 10, versículo 11, diz assim: Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge.
Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós queremos cantar o próximo hino, Senhor, Tu és meu bom pastor, em preparação à mensagem. A mensagem de hoje será proferida pelo pastor Gerson Linden. Ele é o diretor do Seminário Concórdia e esta mensagem hoje foi preparada especialmente visando os 74 anos da Hora Luterana. Que Deus abençoe a você, então, no meditar da palavra do nosso Deus, conforme a pregação do pastor Gerson Linden. Senhor, Tu és meu bom pastor, que falta então terei os campos cheios de verdor, das fontes beberei. Profusa graça queres dar ao frágil coração, e os tardos pés fazer andar na Tua retidão. E quando pelo escuro vão da morte eu caminhar, não temerei angústia, não, contigo a me guiar. Bondade e graça, ó Redentor, aqui me seguirão. Terei na casa do Senhor eterna habitação. Em nome de Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Neste dia em que celebramos o aniversário da Hora Luterana, ouvimos no Salmo para o 4º domingo de Páscoa essas palavras que são uma maravilhosa confissão de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
E no Evangelho do dia, ouvimos o próprio Senhor Jesus afirmando: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma vida por muitas e muitas vidas. Estimados amigos, a nossa geração vive uma realidade que apresenta algo que nossos pais e avós não experimentaram. Uma doença que se espalha pelo mundo inteiro e que traz milhares, milhões de mortes. Muitas e muitas vidas estão se perdendo. E não se pode esquecer que muitas vidas se perdem também por tantos outros fatores além das doenças. A violência, a fome, as guerras. De fato, nós vivemos uma realidade de morte. Uma triste realidade que se aprofunda quando nos damos conta que a morte física, por mais trágica que seja, nem é o que há de pior. A morte da separação dos entes queridos neste mundo, triste e trágica que é, não supera o horror da morte eterna, a eterna separação entre a criatura e o seu Criador. De fato, a morte se apresenta já neste mundo de mais de uma forma. Por exemplo, quando nós olhamos para o Evangelho deste dia, as palavras de Jesus ditas no Evangelho de João, capítulo 10, foram ditas em uma situação de uma realidade de morte que se apresentava para um determinado homem. Pouco antes do texto de hoje, o capítulo 9 de João, nos relata que um homem cego foi curado por Jesus. Mas então os inimigos de Jesus, a liderança judaica da época, chega até aquele homem e o ameaça para que ele não fale de Jesus. Mas como ele continuava falando, ele foi não apenas ameaçado, mas foi expulso da sinagoga. Ou seja, ele foi expulso da reunião do povo de Deus, que se encontrava na sinagoga para ouvir a palavra de Deus e orar. A mensagem daqueles líderes religiosos para aquele homem que havia sido curado por Jesus era uma mensagem de morte, morte em vida. De fato, havia essa mensagem de morte no ar e, infelizmente, há ainda hoje discursos religiosos que são mensagens não de vida, mas de morte. Foi por causa daquele fato que Jesus fez essa comparação de um rebanho de ovelhas, em que há um bom pastor que cuida das ovelhas e que dá a vida pelas ovelhas. Mas Jesus também diz a outros personagens, aos mercenários, a um lobo, a um ladrão, todos inimigos das ovelhas e responsáveis pela morte delas. Nessa realidade de morte que aquele homem viveu, nessa realidade que nós vivemos, em que a morte está aí de mais de uma forma, é sempre importante lembrar que nós não fomos criados para morrer. A morte é uma inimiga, ela é um intruso dentro do projeto de Deus, na sua linda criação. A morte é fruto da ação do diabo e do pecado, já nas primeiras pessoas, Adão e Eva, trazendo a sua marca, a morte. Uma triste marca que vai por todo o mundo. Por isso é importante lembrar que Deus é o Senhor da vida. Ele continua investindo na vida. E não qualquer vida, mas a vida plena. No versículo anterior ao texto do Evangelho deste dia, nós ouvimos Jesus dizer que ele veio para trazer vida, vida em abundância. Caros amigos, ter vida em abundância parece uma coisa até um tanto distante da nossa realidade. Isso não apenas no que se refere aos cuidados com a saúde,
Mas também no campo religioso, o mesmo pode ser observado. Não raro, a religião e a fé é usada para aprisionar pessoas, para mantê-las com medo, para levá-las a agir de uma determinada maneira pelo receio de serem castigadas, condenadas. Uma mensagem de morte. Por isso, como é necessário que se ergam vozes que de uma maneira clara anunciem a palavra do bom pastor, a palavra que traz vida em abundância, aqui e na eternidade. É preciso que haja vozes que anunciem a cruz de Jesus Cristo, que ecoem a voz do bom pastor, que tragam orientação segura e consolo para os pecadores. Estimados irmãos e amigos, como é bom sabermos que num mundo em que a vida parece valer tão pouco, temos um Senhor que olha por nós com carinho, que zela pela nossa vida, não apenas aqui neste mundo, mas que nos conduz à vida eterna. Ele, o bom pastor Jesus, ele diz que as suas ovelhas sabem muito bem quem é o bom pastor. Elas vão somente atrás dele, ouvem a sua voz e o seguem, não vão atrás de um estranho. Aliás, tudo o mais em que uma pessoa coloca a sua confiança última não passa de um ídolo, de um falso pastor. Somente Cristo conduz, graças à sua morte de cruz, a vida completa com Deus. Pela sua morte de cruz, nós temos perdão dos pecados e vida em comunhão com o Pai. Jesus tem uma observação muito importante a fazer no texto de hoje. Ele diz: eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. A morte de cruz é a prova definitiva do comprometimento do pastor Jesus, não somente com aquele homem curado e expulso da sinagoga pelos líderes judeus, mas é a prova definitiva do amor de Jesus por ti e por todas as pessoas deste mundo. A morte de Cristo não foi a morte de um mártir que simplesmente deixou algum exemplo de vida. Essa morte que nós lembramos de maneira especial há algumas semanas, na sexta-feira da Paixão, é de fato a morte do Salvador. É a morte daquele que é o Senhor dos céus e da terra. É a morte daquele que é o Senhor da vida e vencedor da morte. Porque este mesmo Jesus que dá a sua vida diz: eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Na ressurreição, Jesus provou isso. A sua morte não foi um acidente de percurso, mas foi o caminho escolhido por Deus para resgatar as ovelhas. Na demonstração mais evidente de que Jesus tem um amor incomparável por toda a humanidade, de que Jesus tem um amor incomparável por ti. A gloriosa ressurreição de Jesus, que nós celebramos de maneira especial neste período do ano, neste tempo de Páscoa, mostra quem Ele de fato é. Ele é o Senhor, Ele é a fonte do perdão, a fonte da comunhão com Deus. Estimados amigos, em meio a vozes que anunciam e trazem morte, que bom que nós temos um misericordioso Deus que nos traz a voz do bom pastor a ecoar, com promessa de vida em abundância. Porque há muitos ouvidos e corações que precisam ouvir essa doce e confortadora voz. A hora luterana existe para que a voz do bom pastor continue a ser ouvida, trazendo perdão dos pecados, paz, esperança, vida em abundância. Por isso que o gracioso pastor Jesus continue a abençoar este precioso serviço da propagação da voz dele mesmo, do bom pastor.
que Ele continue a abençoar a Hora Luterana para a bênção eterna de muitos. Amém. Somos agradecidos a Deus por tudo em nossa vida, de forma especial, somos agradecidos porque Ele é o nosso bom pastor, Ele guia a cada um de nós, cuida de cada um, dia após dia. Destaco aqui, para este momento, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e podemos assim dizer, talvez é o resumo da Bíblia, porque lembra exatamente o propósito de Deus para conosco, que é nos salvar. E Ele fez isso mediante Jesus Cristo. Por isso somos muito agradecidos a Deus e também ofertamos a Ele, damos as nossas ofertas a Ele. Este momento do culto nós separamos para falar com Deus em oração. Nesta oração de hoje nós queremos incluir especialmente a família enlutada. Faleceu na sexta-feira, no dia 23, o pastor Udaí Denzin. Pastor Udaí Denzin, que residia em Linhares, Espírito Santo, era pastor emérito, aposentado, e faleceu, veio a óbito na sexta-feira. Então nós oramos especialmente pela família enlutada, pela esposa, pelos filhos, para que Deus possa também consolá-los neste momento. Assim, falemos com Deus e logo em seguida também oremos em conjunto o Pai Nosso. Senhor, oramos pela Igreja e pela proclamação do Evangelho ao mundo. Pai amado, que em Teu Filho Jesus Cristo trouxeste pessoas de todas as nações para a comunhão contigo. Louvamos-te pela Tua graça incondicional. Rogamos que estendas o precioso Evangelho da salvação a todos os povos. Conduze Tua Igreja para que se empenhe no Evangelho, no testemunho da Tua verdade. Prepara homens fiéis e dedicados para anunciarem a Tua palavra ao Teu povo e para que administrem os santos sacramentos conforme a Tua instituição. Senhor, oramos pelo nosso país,
seus governantes e por todos os povos do mundo. Bondoso Criador do céu e da terra, de ti vem todos os dons e as boas dádivas. Suplicamos pelo nosso país e por todos os países do mundo. Concede sabedoria aos governantes para que atuem de forma reta e justa. Não permitas que divergências de ordem política possam atrapalhar a busca do bem comum. Neste tempo de pandemia, ampara aqueles que atuam diariamente no atendimento aos que sofrem. Lembramos os profissionais da saúde e de todos quantos estão envolvidos no amparo a enfermos e familiares. Permanece com teu consolo junto aos que sofrem, os doentes, enlutados, famintos, desprezados, os que se sentem desamparados. Move teu povo a ter um coração misericordioso e bondoso para com todos, em palavras e em ações. Bondoso Deus, nosso bom pastor, console a todos que choram pela partida do pastor Odair Benzinho. Dê-nos, em especial nestes momentos, a certeza de que, por meio de Cristo Jesus, o nosso amado Salvador, temos o perdão e a vida eterna. Senhor, oramos pela hora luterana e sua missão no Brasil e no mundo. Ó Santo Espírito, Senhor e doador da vida, que pela fé operada no batismo nos conduzes em Jesus Cristo aos braços do Pai, pelo anúncio do Evangelho, continuamente levas Cristo às nações. Abençoa a hora luterana para que continue sendo instrumento precioso e fiel da proclamação da verdade que liberta. Abre ouvidos e corações para que a mensagem proclamada por programas de rádio, nos textos, que em qualquer meio utilizado atinge o seu propósito de trazer perdão, vida e paz e esperança em Jesus. Abençoa particularmente cada colaborador da hora luterana, para que continue atuando com fidelidade e disposição. Ó Santo e Triuno Deus, chegamos diante de Ti na certeza de que a Tua bondade e a Tua misericórdia está conosco a todo tempo e de todo modo. E é que assim, conforme o Teu santo querer, atendes nossas súplicas. Por Jesus Cristo, nosso bom pastor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Chegamos assim ao final deste nosso culto de hoje, quarto domingo de Páscoa. Que Deus continue te abençoando e que o bom pastor Jesus te guie a cada novo dia. Não se esqueça de entrar no site da Hora Luterana, oraluterana.org.br, e lá conheça um pouco mais desta organização, o seu trabalho, os seus projetos e, sendo possível, também colabore de alguma forma também com esta organização para que ela possa continuar levando o Evangelho para as pessoas. Que Deus abençoe a você também assim, com este ato de amor e de bondade. Abençoada semana, nós vamos cantar o último hino.